Olá, seja sempre bem-vindo ao Tech Startups, o seu programa de tecnologia e agronegócio. Hoje, na nossa edição Agrodigital, a gente vai falar sobre o desempenho e sobre o crescimento das mulheres do campo. A nossa convidada, a Sônia Bonato, fala diretamente de Ipameri, Goiás, e ela já foi premiada pela atuação na propriedade rural que administra com a família. Então vamos chamar ela. Sônia, muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vinda ao Tech Startups. Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E Sônia, eu já peço para você começar contando a sua trajetória, né, a sua relação com o meio rural. Como e quando começou? Fazendas, né, com o meu pai era funcionário de uma fazenda e até os 7 anos a gente morou nessa fazenda. E depois eu fui estudar, fui fazer outras coisas, trabalhava numa multinacional, mas eu me casei com um produtor rural e nós mudamos aqui para Goiás em 1995. Foi onde que eu fui começar a trabalhar no agro, realmente, né, tendo que tirar de dentro da nossa propriedade o sustento da família. E aí, como eu não entendia nada, comecei a buscar conhecimentos, a participar de eventos, de palestras, de cursos, para trazer aqui para dentro da nossa propriedade esse conhecimento e usar, né, para a gente poder crescer e também ter bons resultados. E foi assim que eu comecei a fazer uma gestão com planejamentos e projetos a curto, médio e longo prazo, e sempre obtivemos um bom resultado aqui. E faz 25 anos que eu trabalho aqui nessa gestão, e graças a Deus a gente só cresceu, tanto monetariamente como pessoalmente, assim, na parte pessoal. Cresceu e teve reconhecimento, né, Sônia? Conta pra gente desses prêmios que você já ganhou. É verdade, é um reconhecimento do nosso trabalho, né? E não foi um ano de trabalho, não foi 2 anos, né? São 25 anos de trabalho e quando você conta a sua história lá no prêmio da Bayer, a BAG lá, que é entregue no Congresso Nacional de Mulheres do Agronegócio, eu comecei a reviver tudo aquilo que eu tinha feito. E engraçado que a gente não presta atenção, né? Você vai fazendo no automático, vai executando vários trabalhos com ótimos resultados, que é o que aconteceu aqui na nossa propriedade. E aí, quando eu escrevi minha história, eu revivi tudo isso. Falei, poxa vida, tanta coisa, né, que a gente viveu, que a gente somou, que a gente criou, que a gente também teve decepções, mas tudo isso vem para somar. E quando eu recebi o prêmio, realmente é o reconhecimento de toda essa dedicação e de buscar, né, sempre crescer e estar aí no meio do agro, junto com outras mulheres maravilhosas aí que puxam a gente pela mão e agrega muito a nossa pessoa, no nosso pessoal aí, para a gente melhorar tudo isso e trazer mais mulheres aí para o agronegócio. O prêmio, para mim, foi uma mudança muito grande, até porque trouxe uma visibilidade para a agricultura familiar, que é o que nós praticamos aqui na nossa propriedade. Eu defendo muito a agricultura familiar, porque é uma agricultura que a maioria das propriedades rurais é familiar, né, até 500 hectares, e a gente tem que mostrar para o produtor, para o pequeno produtor, que ele pode sim desenvolver, crescer e, na pequena propriedade, ser um grande produtor. Então vamos falar também, detalhar o trabalho que você fez na sua propriedade, né, Sônia? Como a propriedade era e o que você desenvolveu nela até chegar nesse ponto de ser premiada pela gestão? Bom, quando a gente mudou para cá, nós trabalhamos 5 anos no mesmo patamar. A gente nem crescia, mas também não tinha prejuízo, assim, para falar. Eu vendia leite, né, na rua, eu entregava leite e vendia ovos, frango, galinha, mas mulher, você sabe como é que é, né? Tem um olhar mais, quer mais, né? A gente sempre quer mais. Então, eu falei, a gente precisa melhorar, precisa crescer. E eu fui fazer um curso, e dentro desse curso, eu coloquei uma das nossas atividades aqui, mas era uma atividade pequena, só para nós mesmos.
e eu falei: "Vou pôr a silagem aqui, que a gente faz com tanta presteza aqui". Meu marido é muito bom na técnica aqui dentro da fazenda. A gente uniu, né, eu na gestão, ele na técnica. E aí eu falei: "Vamos melhorar isso". E começamos a melhorar, a produzir silagem, em maior quantidade, aí os vizinhos foram procurando e a gente foi melhorando. E aí eu falei: "Agora a gente precisa investir nisso para fazer um bom trabalho". Então eu fiz um projeto para a gente trocar as máquinas, trocar os tratores, e eu fui trocando de um em um, fazendo todo aquele planejamento para que a gente conseguisse a todo ano, investir, né, nesses, maquinários. E dentro disso a gente foi conseguindo melhorar, aí eu já coloquei o outro projeto, que era o projeto da soja, né, que é para a gente produzir soja nossa aqui dentro da propriedade. E junto com isso também eu já pus a pecuária, né, porque eu sou apaixonada em pecuária, eu gosto demais de produzir bezerros, né, eu sou encantada com isso. Então eu fui, agregando a cada projeto mais um projeto. Só que cada um no seu tempo, um a curto prazo, que foi o de silagem, soja a médio prazo e a pecuária a longo prazo, que agora que a gente está conseguindo desenvolver melhor esse projeto da pecuária, né. E para fazer tudo isso, eu fui buscar conhecimento, a ajuda de profissionais, que é muito importante, porque a gente não precisa saber tudo, a gente tem que procurar essas pessoas que estudaram e estão aí para agregar valor e também melhorar, né, a nossa produção aqui dentro da propriedade. Eles estudam para isso, e tudo isso fez com que a gente unisse as 3 rendas da fazenda, junto com profissionais, o meu marido na técnica e eu na gestão, e fomos crescendo. E depois de 20 anos, né, que 5 a gente ficou na mesma coisa, depois de 20 anos aí, a gente conseguiu melhorar muito e estamos aí buscando melhorar mais ainda, né, fazendo um trabalho acompanhando aí a evolução, porque o agro hoje está em constante evolução e novas tecnologias, e acompanhando tudo isso para produzir aqui na fazenda com sustentabilidade, que é o nosso foco agora. Legal. Sônia, antes da gente encerrar, que mensagem você deixa para as mulheres que estão te acompanhando, né? Você se tornou uma referência. Para essas mulheres que estão nos acompanhando, que trabalham aí na nossa produção de alimentos, no nosso agronegócio, o que você pode deixar de recado? Bom, eu acho que tem que, ter um olhar mais, promissor. Nós mulheres sempre procuramos agregar, né, não temos medo de inovações, não temos medo de mudança. Então isso ajuda muito a gente a buscar essas melhorias, a buscar conhecimento e se integrar a tudo isso, né. Então o que eu falo para essas mulheres é: "Vamos lá minha gente, vocês têm que ter a iniciativa de trabalhar sempre melhorando, buscando essas inovações, buscando o apoio uma da outra para crescermos juntas. Vamos junto que falta muita coisa ainda para a gente alcançar um patamar bem melhor". Legal, Sônia. Olha, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Seja sempre bem-vinda. E quem quiser acompanhar o seu trabalho, Sônia, te acha onde? Conta pra gente. Olha, eu gosto de postar muito no Instagram, sabe? Eu não estou tendo muito tempo assim de ficar muito nas redes sociais, mostrando nosso trabalho aqui, porque agora é época de plantio. Mas o que eu estou podendo mostrar aí esses dias, eu estou mostrando. Eu estou também com trabalho aqui dentro da fazenda, já implantando um novo trabalho aqui dentro. Então, assim, está tomando muito meu tempo, porque eu tenho que estudar muito para trabalhar com isso. E eu tô. Logo vocês vão ter novidade aí. E vai lá no Instagram da Sônia Bonato 10, que vocês vão ver daqui uns dias as novidades chegando. Muito obrigada, Sônia. Seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço, obrigada. Até mais. Bom, pessoal, agora a gente vai falar de um outro assunto. Em algum momento você deve ter ouvido que a propaganda
é a alma do negócio. Ao longo dos anos, a maneira de vender uma ideia mudou. O marketing digital invadiu o mercado de publicidade e propaganda e isso vale para todas as áreas, inclusive no agronegócio. Quem trabalha com esse tipo de comunicação voltada para o agro sabe o potencial do segmento. Sobre esse assunto, a gente recebeu aqui nos nossos estúdios em Brasília a Mônica Zanotto. Ela é especialista em marketing do agro, deu várias dicas e é o que a gente confere agora. Mônica, antes de mais nada, conta pra gente como começou a sua relação com o agronegócio. Olha, Raíssa, eu nasci no agro. Eu sou de uma família de pequenos agricultores de Santa Catarina. Meu pai tem uma pequena propriedade até hoje e fui criada no meio do mato. Então, o agro sempre esteve presente na minha vida. Mas, profissionalmente, o agro apareceu quando eu fui morar na Bahia, em 2010. Logo depois, eu comecei a trabalhar na Associação Baiana dos Produtores de Algodão, como assessora de imprensa. E aí, me apaixonei pelo algodão, que é uma cultura maravilhosa e que realmente tem um diferencial gigante no nosso país. O nosso algodão é considerado um dos melhores do mundo. Depois disso, trabalhei como marketing de uma sementeira, uma empresa que trabalha com sementes, e depois como cliente da minha própria agência. E você está numa cidade que tem um apelo enorme, né, do agronegócio, uma cidade que respira agronegócio. Essa vivência sua no marketing dessas empresas, o que você levou até para o seu lado profissional mesmo? A partir de então, que empreendimentos você criou? Quando eu trabalhava com clientes enquanto agência, eu percebi que nós temos uma carência muito grande de profissionais especializados em marketing de agronegócio. Porque o que geralmente acontece? Ou nós temos um profissional de marketing que não entende do agro, ou nós temos um profissional que entende de agro, como um agrônomo, um gestor, um administrador, mas que não entende ou não tem uma capacitação técnica de marketing. E essa é a nossa realidade hoje. São poucos os profissionais que se especializaram em marketing de agronegócio. Como essa era uma expertise minha, eu comecei a me posicionar como uma criadora de conteúdo para ajudar esse panorama que eu identifico hoje. Compartilhando conteúdo tanto pelas redes sociais, a gente vai falar sobre isso ainda, né? Mas também com uma revista digital especializada em marketing de agronegócio. O que é essa revista? Ela é uma ferramenta de marketing de conteúdo, onde eu compartilho as histórias de pessoas que estão fazendo algo diferente no marketing de agronegócio ou no agronegócio através das redes sociais, como os agroinfluencers, e também algumas estratégias de marketing, como análise de campanhas como Sou de Algodão, campanhas da BASF, e trazendo também um pouquinho de informação sobre marketing. Você é uma especialista da área. Historicamente, como é que é a nossa produção de conteúdos, né, do agronegócio? Que empresas já talvez criaram revistas? Você pode falar um pouquinho dessa, digamos, série histórica até hoje na comunicação do agro? Hoje se fala muito de marketing de conteúdo. De qualquer setor, qualquer área, você com certeza já ouviu falar de marketing de conteúdo. O que geralmente as pessoas não sabem é que o marketing de conteúdo nasceu de uma empresa agro. Foi a John Deere que em 1895 criou a primeira revista de conteúdo para os seus clientes. Depois disso, 5 anos depois, teve outra empresa de outro segmento que trabalhou também da mesma forma. Mas o agro, ele iniciou isso que a gente conhece hoje como marketing de conteúdo. No entanto, no meio desse processo, de alguma forma, isso foi ficando mais para trás. Ele não se desenvolveu tanto, o conteúdo, como uma estratégia de marketing para as empresas do agro. Então, hoje falta muito conteúdo, principalmente nas questões digitais, nos meios digitais das empresas do agro. E eu falo tanto de pequenas empresas, de revenda, de lojas agropecuárias, como também dos profissionais que não se posicionam tão bem nas redes sociais e também de grandes empresas, até mesmo multinacionais, que você olha na rede social daquela empresa e você não compreende tudo que ela faz, tudo que ela pode oferecer, tudo que ela pode compartilhar. A que se deve o agronegócio ter ficado talvez parado no tempo? Há alguma cultura de que o produtor não utiliza esses veículos, não lê, não acompanha esses veículos digitais?
Por que você acha que a gente não acompanhou esse avanço? Eu acredito que aconteceu historicamente, os profissionais do agro acreditavam que o produtor ele não tinha acesso ao digital. Principalmente porque poucos anos atrás a internet nas propriedades rurais era muito difícil, lenta ou não existia. Mas hoje, praticamente todos os produtores rurais, independente de tamanho e de localização, eles possuem um celular conectado com rede social. Inclusive o WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta de vendas, de relacionamento e é uma rede social também, uma mídia social para que os profissionais do agro consigam contato com o produtor rural. Acredito muito que seja por conta disso. Tem algumas pesquisas que foram divulgadas, foram realizadas, que mostram que em 2017, 96% dos produtores rurais ouvidos pela pesquisa já usavam o WhatsApp, por exemplo. Nós estamos em 2020, imagina o quanto não mudou esse panorama, né? E como é que as empresas dão início a esse tipo de serviço? Como é que elas iniciam o marketing? Quando dá aquele start nelas e como dá o primeiro passo, Mônica? Raíssa, eu acredito que a primeira coisa que a empresa precisa entender é que marketing não é propaganda e não é publicidade. Não só isso, né? O marketing é você se comunicar tanto com o seu cliente específico, seu cliente que compra, produtor rural ou profissional do agro, como também se comunicar e se posicionar para o cliente final, que vai consumir a roupa, que vai consumir o alimento, que está lá no supermercado. Hoje a gente tem um déficit muito grande de posicionamento do agro, principalmente no Brasil. Aquela história que, poxa, parece que batem tanto no agronegócio no nosso país, sendo que o nosso país é o país que tem no mundo inteiro o agronegócio mais sustentável. Mas isso não é tão valorizado. Por que será? Eu acredito que falta marketing para o agro, porque se a gente se comunicar e se posicionar melhor com o público externo, com a sociedade, a gente vai conseguir comunicar e se expressar melhor com esse público que hoje não conhece a realidade do agro. E nisso, um profissional que eu acredito que faz toda a diferença são os agroinfluencers. E eles sabem utilizar as redes sociais para valorizar o agronegócio, para transmitir mensagens, para falar de empresas e também eles sabem se comunicar da forma que precisa ser feito nas redes sociais. Porque a rede social precisa de um jeito diferente, a gente não pode querer na rede social fazer como se a gente estivesse fazendo um folder, um panfleto, e muitas vezes a gente vê isso, né? É aquela coisa engessada. A rede social é onde a gente se comunica, se relaciona, e nós precisamos usar as ferramentas e os formatos das redes sociais ao nosso favor. E aí, já falando de influencers, eu queria saber que nomes você acha, Mônica, que estão fazendo a diferença aí no nosso agronegócio? Quem que você acompanha o trabalho, que você acha que está desenvolvendo um bom trabalho em nome desse setor? Raíssa, dentro dos agroinfluencers, a gente tem muita gente legal já. A gente já tem muitas pessoas fazendo um bom conteúdo. Posso falar alguns nomes, vai ser até um pouco injusto não poder falar todo mundo, mas dentro de perfis grandes que conseguem atingir uma grande gama de seguidores, eu considero bastante a Camila Teles, que muita gente deve conhecer. A Raquel Edman também tem um trabalho excelente, ela é produtora rural no Paraná e faz um trabalho excelente. Nós temos também os Jovens do Agro. Ela é do agro, que fala muito sobre eventos, é uma profissional que não é agrônoma, mas traz o agro de um olhar muito especial. Nós temos também perfis que são mais focados em uma área, como, por exemplo, a Alessandra De Cicino, ela faz um trabalho muito legal sobre gestão com o profissional do agro mesmo. O Thiago Martinez, que fala sobre marketing agro, sobre posicionamento nas redes sociais também. Além disso, a gente tem alguns perfis que são um pouco mais regionais, como, por exemplo, a Glenda, o Rafael e o Uri, que foram, junto comigo, capas dessa primeira edição da revista. E também temos alguns perfis muito interessantes que são de movimentos, de associações, como, por exemplo, as Agroligadas, que é um movimento de mulheres que pretendem
conectar o campo com a cidade, trabalho sensacional. E o Núcleo Mulheres do Agro também tem um trabalho incrível. Sim, a gente São percebe. alguns desses nomes. Essa galera tem feito a diferença. Alguns, inclusive, já participaram aqui do nosso programa. Mônica, agora falando ainda de meio digital, o Agro está on, né? Uma campanha. Queria que você explicasse um pouquinho mais como foi desenvolver, qual o propósito dessa campanha. Uma das coisas que eu acredito é que o agro não está se comunicando direito utilizando as ferramentas que nós temos nas redes sociais. Para que a gente se comunique melhor, para que o agronegócio se torne mais conhecido e mais pessoas se interessem em conhecê-lo também, acredito que a gente precisa deixar ele moderno, dentro dessa geração. E a hashtag hoje é uma das ferramentas que a gente consegue se conectar e se comunicar e viralizar um conteúdo. Quando eu montei a primeira edição da revista, com esse intuito de compartilhar conhecimento e conteúdo, eu criei a hashtag O Agro Tá On, porque é um meme, né, que todo mundo conhece e estava atual nas redes sociais. E o Agro Tá On conectou muita gente, não só com o conteúdo da revista, mas com aquela experiência de o agro está acontecendo, ele está ligado, ele está online e ele está atual. Isso faz com que a gente se comunique muito mais fácil, apenas uma frase, com um vídeo, com tanta gente que acaba abraçando a ideia. Então, o Agro Tá On, a hashtag O Agro Tá On, ela significa uma conexão entre o agro e as redes sociais. E muita gente compartilhou, inclusive a equipe do Agro Mais TV também. Sim, aqui a gente entrou nessa campanha. Fez uns vídeos super legais, eu fiquei muito feliz. Mônica, e que exemplos de campanhas a gente tem que estar conectando o agronegócio com outros setores e com a sociedade? Nós temos um exemplo que é nacional, que é a campanha Sou de Algodão, desenvolvida pela Abrapa com seus parceiros regionais. E essa campanha, ela conseguiu uma façanha incrível, que foi conectar o campo, o agronegócio, o produto que sai do campo, o algodão, com o produto final. Ou seja, ela consegue se comunicar com o consumidor final. O que eles fizeram? Eles tiveram algumas estratégias principalmente baseadas em quem eles gostariam de atingir. Quem é o público-alvo dessa campanha? Que é a sociedade, né? Que é o consumidor final, que escolhe, que compra a roupa e precisava valorizar mais as fibras naturais, especialmente o algodão. Eles fizeram várias ações com profissionais da moda. São os influenciadores do consumo, né? Eles precisaram entender como funcionava o consumo final do que eles estavam plantando para saber como se comunicar com esse público que vai entender e compreender melhor a produção do algodão no Brasil. Então, é uma campanha que ainda acontece, né, um movimento que busca valorizar o algodão brasileiro. Participou de São Paulo Fashion Week, tem um projeto junto com a Casa de Criadores, onde premia e acontece várias ações com os profissionais da moda, tanto quem já está no mercado, como também quem está entrando no mercado, por exemplo, os alunos, e com marcas que abraçam essa ideia e fazem parte do movimento. Além da campanha Sou de Algodão, aconteceu recentemente também o Congresso das Mulheres do Agronegócio, que, querendo ou não, é um tipo de evento que traz conhecimento e inspiração para as mulheres se tornarem protagonistas das suas histórias, nas suas empresas e no campo. E todos nós, como pessoas e profissionais, a gente tem uma gama de parceiros, amigos, familiares que não são necessariamente do agro. Então, através dessas pessoas, dessa força humana, a gente consegue levar o agronegócio para outros lugares também. Tudo isso com o apoio das redes sociais. Conta pra gente, Mônica, que redes sociais estão bombando aí, onde as empresas devem investir, onde o produtor deve se conectar para ter acesso à informação. Fala pra gente. Olha, primeira coisa que uma empresa precisa pensar quando for pensar em rede social para se posicionar é qual é o seu público-alvo, consumidor, o produtor rural ou um profissional, um gestor do agro, e o público final, que é o cliente do produto final, né? A sociedade em si. As redes sociais mais utilizadas dentro do agronegócio são
LinkedIn é uma rede profissional que geralmente é meio que deixada de canto. Mais de 90% do público do LinkedIn, segundo algumas pesquisas, não produz conteúdo. Está lá só pelo networking, mas é bastante ativo. Isso significa que falta conteúdo no LinkedIn. É uma excelente oportunidade para quem quer se posicionar, tanto profissionais como também empresas. Além disso, o Instagram é a rede social que mais cresce, principalmente em engajamento. Por quê? Porque no Instagram, a gente, mais do que ver o que o outro está fazendo, a gente se relaciona com ele, a gente reage, a gente comenta. É uma rede social fácil de fazer isso. O Facebook também reúne muitos produtores rurais ainda. E uma rede social que a gente não pode deixar de falar é o WhatsApp. Nós precisamos lembrar que não é simplesmente uma ferramenta de trabalho, não é simplesmente uma ferramenta de vendas, e sim de relacionamento, também é uma rede social. E o TikTok é uma rede social jovem, mas que não tem conteúdo agro lá praticamente. Claro que existe, mas não é uma força. E lembrando que a sucessão familiar está acontecendo, daqui 10, 15 anos, a profissional que vai estar gerindo a fazenda é que está no TikTok hoje. Então, as empresas precisam se atentar ao que está sendo consumido, quais são as tendências de consumo, para também se posicionar. Mas eu falaria assim, resumindo, Instagram, Facebook, LinkedIn hoje é o básico. Bacana. Mônica, você citou a revista, citou a campanha, onde as pessoas podem ter acesso a todo esse conteúdo? Bom, vou unificar tudo dentro do meu Instagram, que é @mktdoagro. No Instagram eu compartilho conteúdo tanto sobre marketing do agro, como também uma missão que eu trouxe para mim, que é facilitar a comunicação do agro com o público fora. Então eu criei uma série que chama Isso é Agro. Cerveja agro, hambúrguer é agro, roupa é agro, caminhão é agro, e essa série também eu coloco dentro do Instagram. A revista também, lá no link da bio, tá fácil de acessar, mas pode acessar também pelo mktdoagro.com.br. Legal, Mônica. Olha, muito obrigada pela sua participação. Antes da gente encerrar, queria que você deixasse uma mensagem para quem está acompanhando aí, para quem conferiu essa conversa, suas dicas de marketing. Por favor, fica à vontade. Raíssa, primeiro é um prazer gigante estar aqui com vocês. Admiro muito o trabalho de vocês e espero que a gente possa estar juntos sempre. E aos profissionais do agro, sejam empresas, sejam profissionais de diversas áreas, vocês são a força que podem mudar a visão que a sociedade tem do agronegócio. Então, não esqueça de cuidar do seu marketing com carinho. O marketing não é somente fazer campanha, fazer uma ação de relacionamento ou fazer uma ação de final de ano, e sim se comunicar diariamente, tanto com o seu cliente como também com a sociedade. O agro precisa da gente, precisa que a gente se posicione nas redes sociais. É isso aí, recado dado. Mônica, olha, muito obrigada pela sua participação, já tinha participado antes, né? Seja sempre bem-vinda aqui ao Agro Mais. Obrigada, é um prazer. Bom, e o nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Tenha uma ótima semana e aproveita para seguir a gente lá nas redes sociais. No Instagram, @AgroMaisTV, e no Facebook, AgroMais. Se você quiser assistir novamente algum dos nossos programas, entra lá no YouTube, youtube.com/AgroMaisTV. Até amanhã. Tchau, tchau.